Tu tens 30, mais ou menos 35 minutos para explicar para onde tu vais quando tu morrer. Onde é que eu vou? É muito simples, eu vou para a unidade cósmica. Agora, evidentemente, isso tem que ser explicado e fundamentado. No nosso dia a dia, o brasileiro cristão normal, bem como a maioria dos europeus e americanos, eles têm uma estrutura do mundo que se baseia na dualidade de corpo e alma. Isso vem da Índia, vem da Pérsia, e desde o começo da nossa civilização ocidental, isso está lá presente, essa dualidade de corpo e alma. Lá, bem no começo, então, já existe isso. Só na dentro, eu digo, a única teoria filosófica que não tem essa dualidade é o materialismo. Essa vem da antiguidade até hoje, e os materialistas dizem que tudo é matéria, inclusive alma, espírito, pensamento, etc. Desde os antigos, Demócrito, etc., até os contemporâneos. O materialista tem um grande problema. Ele tem que ser um materialista contemporâneo, ele tem que explicar como é que a mesa não está falando, como é que a cadeira não está se mexendo. Nós, homens, falamos, a cadeira não fala. O animal anda, caminha, tem alguma comunicação com o homem, mas não fala que nem o homem. Então, o que é isso? O materialista tem grande dificuldade de explicar como é que o homem pensa. E o que se põe como problema é que, do outro lado, a outra tendência seria o espiritualismo radical, que na antiguidade não existia, e que até hoje é só um experimento mentes. Tudo é espírito. Tudo é espírito, então é muito fácil entender que a gente esteja falando, mas se tudo é espírito, o problema é explicar como é que essa mesa, essa cadeira, essa janela não estão pensando. De fato que tanto o materialismo radical como o espiritualismo radical, ambos são monistas, um único princípio. Essas duas correntes filosóficas têm um grande problema, ao inverso. O materialista tem enorme dificuldade de dizer como é que existe pensamento, coisa pensante, homem. E, do outro lado, o espiritualista tem enorme dificuldade de explicar como é que existe matéria, inclusive matéria não pensante, como a natureza inanimada. Essas duas correntes são monistas, e elas existem na tradição. Mas a mais frequente, a mais usual, a mais poderosa em termos de quantidade, não em qualidade, a mais poderosa é a teoria dualista. Na teoria dualista, o homem é composto de corpo e matéria. E corpo e matéria são duas substâncias separadas que não se sabe direito como se juntam e constituem o homem. Isso existe na antiguidade e isso foi levado durante a tradição até Descartes. E de Descartes, a filosofia moderna, então nós temos em Descartes a res cogitans, que é o pensamento, e a res extensa, que é a matéria. E essa dualidade perpassa toda a filosofia antiga, medieval e contemporânea. Na antiguidade medieval, principalmente, isso vai aparecer com um aspecto religioso. Então, a alma, que é espiritual, é o pensamento, a alma está ligada ao corpo, e esta alma pensa, e o corpo não pensa. E aí eles vão fazer a seguinte pergunta: esta alma é imortal? É para sempre? Isso é uma coisa que já antes dos gregos, na Grécia, na Pérsia, esse problema foi colocado. A alma
existe antes do homem existir. Algumas religiões achavam assim. Tem, inclusive, em Platão aparece. A multiplicação, a encarnação, a alma vai se encarnando em outros. E isso aparece hoje de novo no Espiritismo. Então, a metempsicose, psico é a alma, metem é a alma em movimento. Então, segundo essa teoria dualista, a alma é eterna e entra num corpo, sai do outro e está passando de um corpo para o outro. Exatamente como um espírita hoje pensa. Isso pensavam também muitos antigos. E essa teoria da metempsicose é mencionada, inclusive, nos clássicos gregos. O problema da metempsicose é muito simples. Se a alma é uma estrutura espiritual simples, ela não pode se desmembrar, ela não tem a qualidade, ela tem qualidade, mas não tem quantidade. E não tendo quantidade espaço-temporal, essa alma é atemporal, essa alma é espiritual. E aí é feita a seguinte dicotomia: o espírito é imaterial, as coisas são materiais. O espírito é atemporal, as coisas são temporais. O espírito é inextenso, as coisas são extensas. Daí, então, são coisas conflitantes, elas estão juntas, mas são duas substâncias separadas. E, para ser mais modesto, tem autores medievais que dizem que não são substâncias completas, mas substâncias incompletas. E elas ficam completas quando se juntam e constituem o homem. Essa teoria é um dualismo moderado, ou seja, eles têm espírito de um lado e matéria do outro, mas eles se juntam para constituir o homem. E o problema que vai surgir, e surgiu, todo mundo até hoje fala, se havia alma antes de eu nascer e se há alma depois de eu morrer. Então, a alma separa do corpo. Então, eu sou imortal. Esse problema já nos clássicos gregos está lá. A alma é imortal. Porque como o corpo se desfaz por ser quantitativo, a alma não. A alma é espiritual, simples. E aí, então, nós temos a ideia da imortalidade da alma, que perpassa a nossa civilização. No século III, 4, 3 a.C., vem até hoje. E até hoje isso está presente nas grandes religiões, praticamente todas as grandes religiões. Catolicismo, cristianismo, protestantismo, mahometanismo, grande parte do hinduísmo. Segundo essa explicação, tem aí uma grande corrente que vai dizer não, principalmente cristã. A alma não pré-existia para a existência da alma. Não, a alma aparece quando o homem aparece. E principalmente em pensadores cristãos, isso vai ser expresso assim: Deus cria a alma, pega a alma e junta com o corpo, aí surge o homem. Então não existe uma alma antes do homem. E segundo essa teoria, que vem da antiguidade até hoje, no cristianismo, protestantismo, etc., a alma foi criada quando Deus cria o espírito e junta com o corpo. O corpo vem pela evolução da matéria. Agora, quando esse corpo não é vivo, não é homem, quando Deus cria a alma, cria o homem, aí fica o homem pensante e o homem material extenso. Essa teoria diz que o homem começa com a criação da alma e ela, como é que termina? Aí eles vão dizer, não, quando termina, quando o homem morre, está lá o cadáver, ele não está mais falando, ele não está mais organizado, é cadáver, e vai se dissolver em pedaços inanimados.
Então eles vão perguntar, e para onde é que foi essa alma? Essa alma tem que estar em algum lugar, porque se a alma foi criada e ela tem dizem, ela tem essa autonomia de sobreviver sozinha. Quando o homem morre, a alma tem que ir para algum lugar. E essa posição é a posição que virá durante toda a Idade Média até os dias presentes, exceto no materialismo, que não tem alma. Então, na nossa cultura, nós temos um grupo de materialistas, um grupo muito pequeno de espiritualistas, monistas, e um grupo de corpo e alma, dualista. E nesse grupo, para nascer o homem, Deus tem que criar. Tem que existir um Deus criador. E a cada vez que, hoje nós diríamos, um óvulo feminino se encontra com um espermatozoide, Deus cria a alma. E aí, então, na ética moderna, tem autores cristãos que vão dizer exatamente se é agora, neste exato momento ou não. E nos últimos 20 anos, eles começaram a dizer, não é exatamente nesse momento em que o óvulo se reúne com o espermatozoide. Aí é que Deus cria a alma. Eles vão dizer, não é bem assim. E vão fazer a seguinte elucubração. Não, porque o espermatozoide há muitos óvulos, muitos espermatozoides, a maioria dos óvulos fecundados desaparece. Então, em poucos casos, essa junção dá certo. E acontece, então, a nidação. O óvulo fecundado faz a nidação na parede interna do útero, e só quando ele se junta ali nessa parede do útero é que o óvulo fecundado, aí então Deus cria a alma. Então a alma foi criada no espermatozoide que encontra, não, a alma é criada quando o óvulo com o espermatozoide se anida, ele se junta na parede do útero. E essa é a teoria até hoje da maioria dos católicos. Por isso que na bioética, se é um professor católico que está dando aula, ele vai dizer que se há um problema de aborto, o aborto provocado é sempre suicídio. Assassinato, é sempre assassinato. Isso a mulher mesmo faz, é assassinato também, porque aquilo ali é um corpo vivo com alma. Essa teoria vai levar a enormes discussões de bioética católica e dizer, mas então, cada vez que houve nidação e aí por um motivo qualquer não dá certo e depois de 3 ou 4 multiplicações celulares desaparece o óvulo, no caso desses já havia um óvulo, e a pergunta tem que batizar. Então, essas perguntas o católico coloca, e é uma pergunta que, então, teria que dizer que a criança que nasceu morta, mas nasceu, está na barriga da mãe, essa criança tem alma. E, a rigor, essa criança tinha que ter um nome, tinha que ser batizada, e a alma dela tem que ir para algum lugar. E esse lugar não sabe qual é. Então, eles, na Idade Média, inventaram que existe o céu, o inferno, e no meio eles inventaram o limbo. Então, para o inferno vão aqueles pecadores que fizeram coisas erradas. Para o céu são os justos que sempre trabalharam, pensaram direito. Mas a criança que não pensou nada, morreu ao nascer, essa vai para o limbo, porque ela não pode ir para o céu, porque não tem méritos, e não pode ir para o inferno, porque não tem deméritos. Essa teoria vem até hoje em alguns autores. Essas teorias, elas estão baseadas numa coisa que foi filosofia e, principalmente, religião dualista. Isso foi cada vez mais criticado, porque os autores científicos contemporâneos foram mais e mais se dando conta que não há essa dualidade.
E aí eles ficaram materialistas. Então, numa primeira etapa da ciência moderna, eles recusaram aquela ideia de Descartes, da res extensa se opondo à res cogitans, e diz, não, nós temos aí uma multiplicidade, junção de espírito e matéria. É a unidade. Essa unidade, ela é o quê? É matéria organizada. Então, a organização da matéria é que dá a figura, como se a gente pegasse átomos e, dependendo como é que a gente junta os átomos, surge, em alguns casos, matéria e, em outros casos, alma. Então, aí, se os átomos estão tremendamente concentrados, fica a matéria espessa, impenetrável. E se os átomos estão menos, aí então tem espírito. Essa teoria, que vem dos antigos, o atomismo grego, ela fica cada vez mais forte nos pensadores contemporâneos. E a grande novidade que a gente vai encontrar é que os pensadores contemporâneos se dão conta que o grande problema é organização. Então, o que nós temos no homem não é corpo e matéria. Nós temos matéria, sim, mas a matéria, dependendo da maneira como ela se organiza, a estrutura de uma parte com a outra parte, com a outra parte, ao completar uma totalidade, essa estrutura, eles vão chamar, esta é a estrutura em que matéria e corpo recebem a alma e aparece o homem. Na segunda etapa, eles vão dizer que o mesmo acontece com os animais, que também tem uma estrutura, e isso aí vai levar os contemporâneos, vai levar a uma teoria em que parece que tudo é materialismo, mas tem formas, conglomerados, maneiras de juntar essa matéria. Então, a matéria não é só matéria, é matéria organizada. E a palavra organismo é utilizada lá da antiguidade para dizer isso. Quando a matéria não é organizada, ela não é homem, não tem espírito. Mas quando tem espírito, é apenas a organização. Então, quando a gente morre, a organização desapareceu. A gente vai ficando doente e as partes não correspondem mais constituindo uma unidade harmoniosa. No momento que essa unidade material, essa unidade que é a alma, começa a ficar com problemas, a gente chama isso doença. Doença é quando a harmonia não está presente. E a desarmonia dentro desse todo, nós vamos chamar doença. Se essa desarmonia é no homem pensante, social, nós vamos chamar pecado. Nós vamos chamar antiético. E aí nós temos uma estrutura monista, tudo é matéria, mas matéria organizada. E aí não é mais o materialismo comum que a gente tinha antes, nem um idealismo radical, nem um dualismo. É se alguém quiser dizer, um materialismo organizado. Só que a palavra matéria diz exatamente o contrário de organizado. Organizado é quase o contrário da matéria, mas é a mesma coisa. Então, se tu pegas uma folha de papel e desenhas um círculo, um triângulo, tu não vais poder desenhar o triângulo sem o papel. Então, o triângulo, para ser triângulo, tem que ter o papel. E assim também, a organização, para ser organização, tem que ser organização de algo. E esse algo que se organiza é a realidade. Então, numa posição como a que eu tenho, tudo é organizado. São diversas camadas de organização. Sendo que, no homem como nós o conhecemos hoje, essa organização atingiu uma altura, um desenvolvimento muito grande. De sorte que nós pensamos muito mais do que um cachorro. Nós falamos, mas o cachorro também fala alguma coisa, o orangotango fala alguma coisa. E à medida que vai descendo, o que a gente vai percebendo é que diminui
esta unidade, essa organização. Então, o gorila é um homem menos organizado, ou vice-versa. O homem é um chimpanzé muito mais organizado. E aí, se Darwin diz que nós somos todos descendentes de chimpanzés, tudo bem, é o chimpanzé que evoluiu. E nessa evolução se organizou mais. Aí, dentro dessa teoria, não tem corpo e alma, tem apenas a organização e a matéria, aquele espaço em que as coisas se organizam. Dentro desse contexto, não dá o que falar de que a alma existe antes do corpo. Antes do papel, não dá para desenhar o triângulo. O triângulo pensado, que não está no papel, esse é um fruto da nossa abstração e ele não existe. Não, ele é triângulo, mas não é extenso. A extensão do triângulo também não é real, não existe. Então, o que existe é o mundo e a organização. E a organização, quando ela sai da alta organização do homem e vai descendo, quanto mais ela desce, sem rupturas, ela vai descendo em escada, vem do homem para chimpanzés, outros animais. Esses outros animais vão diminuindo a organização, vai para a planta, diminuindo mais ainda a organização, temos a matéria aparentemente inanimada. Matéria sem espírito. Mas, na verdade, essa mesa aqui é de madeira e ela não pensa como o homem, não pensa como um animal, mas há nessa matéria uma forma, alguma forma há. Se a gente tira toda a forma, a matéria desaparece. É aquilo que os filósofos gregos chamavam matéria-prima. Matéria-prima é a mera possibilidade, sem nenhum conteúdo, sem nenhuma figura, sem nenhuma configuração. Então, ao nascer, o que acontece? Acontece que a gente está transmitindo, dentro de uma série evolutiva muito grande, está havendo uma reprodução de seres vivos e que estão mais organizados que numa etapa abaixo. Quando a pessoa vive, ela está se organizando. Então, da criança até o adulto, a organização vai ficando cada vez mais sofisticada. E à medida que, então, a gente vai morrendo, a gente vai ficando gaga e vai ficando menos organizado e, num determinado momento, a organização das células começa a fraquejar, surgem as doenças, e quando essas doenças, essa desorganização fica grande, o médico vai lá e diz, ele morreu. E a gente, pegando aquele corpo e deixando ele no necrotério, a gente vai ver que esse corpo vai desaparecer. Ele vai apodrecer e desaparecer, vão ficar células. Onde é que está a alma? A minha alma, eu sou vivo, estou aqui. Bom, na minha opinião, segundo esta teoria, a minha alma, ela vai para onde? É uma organização. Não tem a matéria que organiza. Onde é que eu fui? Onde é que está o meu avô? Eu posso ir para o céu e fazer um bate-papo com o meu avô, aquele quadro ali, que já faleceu? Não, mesmo que eu morra e vá para o céu, eu não posso falar com o meu avô, porque o meu avô é a soma daquilo que ele foi. Eu sou a soma daquilo que eu sou. Então, eu não posso agora falar para o meu avô e contar como é que se descobriu o computador, como é que eu uso o computador. O meu avô, a palavra não significa nada. Ele não tem a história que eu tenho. Então, é absurdo pensar que eu posso falar com o meu avô. E assim, não só com o meu avô, é absurdo pensar que haja uma alma e outras almas espalhadas por um céu e que tem um contato entre elas. Então, o que eu digo é o seguinte, quando o homem morre, a alma vai para onde? Para o cosmos. O cosmos é a vida da Terra. Então, eu sou defensor da teoria de que a Terra é viva. Então, Lovelock, Margulis, a Terra é viva. E a vida da Terra vai se desenvolvendo em formas de organização.
E se essa organização fica maior, ela vai subindo na escala evolutiva, aparece então de repente um homem, e este homem morre, e aí a minha alma vai para onde? Vai para aquela totalidade que é o cosmos, a alma do reino, como eles chamavam antigamente. Eu quero encerrar com uma frase de um grande pensador da escola de Frankfurt, que é menos conhecido, mas que eu gosto muito, que é Hans Jonas. Vocês se recordam que a escola de Frankfurt, quando veio o nazismo, eles tiveram que fugir de Frankfurt e foram quase todos para Nova York. Então, Adorno, Marcuse, Horkheimer, esse pessoal todo estava na New School for Social Research, que é um filial, até hoje existe, é uma espécie de filial da escola de Frankfurt em Nova York. E, dentro dessa escola, um desses alemães que saíram de Frankfurt e estavam lá em Nova York, todo mundo conhece Hannah Arendt, que estava lá, até hoje está lá. Adorno esteve lá e voltou para Frankfurt. Bom, o Hans Jonas ficou lá. E Hans Jonas, velhinho, foi perguntado pelos alunos dele, professor, o senhor acredita na imortalidade da alma? Se o senhor morrer, a sua alma vai para algum lugar? E ele diz, é uma pergunta muito difícil, mas a resposta é muito fácil. A alma não vai para nenhum lugar. A alma, o que é a alma? A alma é organização. Então, eu lamento dizer que quando a alma, o homem morrer, a alma perde a sua individualidade, ela não vai ter esse nome e sobrenome e não pode ser apontada com o dedo num determinado lugar. A alma, que é uma estrutura, uma organização, entra naquela estrutura de todas as almas, de todas as estruturas, e essa estrutura de todas as estruturas, os antigos chamavam de alma do mundo. E é por isso que, quando eu morrer, eu não vou nem para o céu, nem para o inferno, nem para o limbo, mas eu vou voltar para a alma do mundo. Só que eu perdi meu nome, meu sobrenome e o lugar que eu posso apontar com o dedo. E se agora reaparece, é uma nova encarnação? Não. Não é uma nova encarnação, porque esse homem que vai surgir não tem o mesmo nome, não tem a mesma situação de localização no espaço e no tempo, ele vai ser um homem novo, com uma alma nova. Então, não há metempsicose. E o Jonas diz, mas então, os alunos dizem, então, como o senhor morrer, para é que o senhor vai? Ele vai dizer, eu vou para a alma do mundo. Mas o que isso significa? Significa que eu deixo de ser individual e vou ser universal. E os alunos recebem um choque. E ele diz, vocês todos estão aqui, ninguém está falando de indivíduos, vocês estão preocupados com problemas universais, uma teoria universal. E o que eu estou dizendo é que isso é a alma. Então, se alguém daqui a 50 anos se lembrar da minha teoria, aprendeu com a minha teoria, eu estou vivo lá dentro. Obrigado pela atenção.